certamente Ele vive e reina para todo sempre. Existe um lugar que nós nunca iremos encontrá-lo. Ele quem? Jesus de Nazaré. Existe um lugar em que não adianta nem a minha pessoa, a sua pessoa, nós irmos à sua procura. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus está em todos os lugares. Mas eu posso, pelo Espírito Santo, dizer algo. Sim, em todos os lugares Ele está. Mas existe um lugar em que Ele não se encontra. Ele já se encontrou-se um dia, mas já não mais se encontra. E que lugar é esse? Este lugar é dentre os mortos. Porque para seu louvor e para a sua glória, Ele ressuscitou e reina, e estará sentado à destra majestade nas alturas. Por isso, nós a Ele louvamos e glorificamos, engrandecemos e bendizemos o seu santo nome. Ele que passou por toda a crucificação, por qual a Bíblia diz que Ele foi fiel a Deus, a morte e morte de cruz. Pode-se dizer que foi o único homem que soube exatamente o dia, a hora e como e o que haveria de acontecer para que ele chegasse até a sua morte. Dá para você imaginar? Pensa comigo. Eu queria que você entrasse juntamente comigo agora. Eu acredito que o homem tem, na verdade, 4 grandes medos. 4 grandes medos o homem, infelizmente, manifesta no seu corpo mortal. O primeiro dentre todos pode-se dizer que é o financeiro, o medo da escassez, o medo de não ter, o medo de faltar. O segundo medo, na verdade, é o medo da enfermidade, de viver uma vida enferma, doente. O outro grande medo é o medo da velhice, porque muitos já abrem suas bocas dizendo assim: prefiro morrer do que estar velho e precisar dos outros. O medo da velhice. E o quarto medo é o medo da morte. Sim, o medo da morte. Por isso que, por mais que estejamos certos que um dia havemos de morrer, nós fazemos de tudo para evitar. Nos cuidamos e fazemos de tudo para lá nesse dia não chegar. O que é mais interessante, você sabe o que é que Deus poupou-nos para que não venhamos a saber nem como, nem o dia da nossa morte. Deus poupou-nos. Mas existiu e existe um homem em que esse Deus não o poupou, antes agradou moê-lo e levá-lo a ser fiel a ele, a Deus, a morte e morte de cruz. Eu queria que você olhasse para cá, por gentileza, e pensa comigo só um minuto. Dá para você imaginar? Pensa comigo. Pensa comigo, entra dentro do contexto da Bíblia, porque a Bíblia Sagrada diz que Ele mesmo dizia: para esta hora eu nasci, para este propósito eu vim ao mundo. Então eu queria que você parasse para pensar só um minuto. Talvez um minuto é muito, talvez nós ficaríamos loucos, talvez nós iríamos perturbar-nos na nossa alma. Dá para você imaginar, você passar 33 anos, sabendo como haveria de morrer? Para pensar. Porque a Bíblia diz que Ele mesmo anunciava, Ele mesmo dizia. Houve um certo momento que Maria chegou para Ele e pediu com que Ele fizesse algo numa festa de casamento. Ele olhou para Maria e disse assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então veja que ele sabia o dia, o mês e a hora e como haveria de morrer. Na verdade, não só ele sabia tudo isso, como ele sabia o propósito da sua morte, o porquê que ele deveria morrer e como haveria de morrer. Bem, sabendo disso, dá para você imaginar se nós soubéssemos quando nós iríamos morrer? Ou como nós iríamos morrer? Dá para você imaginar? Para pensar. Tem um filme que o filme é Premonição. Não sei se você já assistiu esse filme. É um filme que, na verdade, ele conta uma história de jovens rapazes, moços,
esses que uma vez procuram fazer de tudo para evitar a própria morte, porque eles ficam sabendo em que estavam prestes a morrer, só não sabia como haveriam de morrer, e eles entram em conflito dentro deles mesmos. Só que Jesus Cristo é diferente de tudo isso. Jesus Cristo verdadeiramente, a Bíblia diz que ele, sendo fiel a Deus, foi fiel a Deus até o último limite, que foi a morte, e morte de cruz. Por isso que nós podemos chegarmos na data de hoje, o dia da grande ressurreição de Jesus Cristo, e louvá-lo, e glorificá-lo, engrandecê-lo, e crer que se ele, Jesus Cristo, não poupou-se a si mesmo, como ele não nos dará aquilo pelo qual nós mais precisamos, a vida eterna, e dentre outras áreas das quais ele conquistou por mim e por você na cruz do Calvário. Por isso eu digo para você: tenha fé. Sim, tenha fé. Fé não é um desejo, fé não é uma vontade, fé não é um capricho. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Então eu repito mais uma vez: tenha fé. Fé é você não ter duplicidade de palavras, de que aqui você diz que crê, e quando as coisas começam a desandar, você começa a desacreditar. Fé é você assumir uma postura firme, segura, diante do que a palavra de Deus nos manda confessar. Fé é a convicção que você traz dentro de você, independente dos que te rodeiam, se creem ou se não creem. Fé é você estar seguro dentro de si, de que o Senhor a ti te chamou para ser mais do que vencedor. A fé não permite com que o homem ande pelo que os seus olhos veem, porque nem sempre aquilo que você vê é aquilo que você quer, nem pelo que sente, porque nem sempre o que você sente é o que você quer, ou pelo que você toca, porque nem sempre o que você toca é o que você quer. Sabendo disso, nós começamos a aprendermos sobre a crucificação. Outrora já aprendemos sobre a cruz, o manto, aprendemos sobre a lança, sobre a coroa, mas agora Deus nos chamou-nos para aprendermos um pouco sobre os pregos. Nós já aprendemos, para a glória de Deus, que os pregos não poderiam detê-los naquela cruz. É importante você atentar para isso em nome de Jesus. Os pregos não poderiam detê-lo naquela cruz. Por quê? Porque houve um momento, está lá no livro de Lucas, capítulo 4, quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele anuncia de forma bastante clara, em que vos era chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que ele abriu o livro, no livro de Isaías, e ele começou a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. A Bíblia diz que ele então fecha o livro, ele diz: acabou de se cumprir esta profecia. A Bíblia diz que os homens olharam para ele assustados, apavorados, e a Bíblia diz que o pegaram e levaram para lançar precipício abaixo. Pare para pensar, não era um ou dois, era uma multidão que queria matá-lo, lançá-lo precipício abaixo. Porém a Bíblia diz que ele, Jesus Cristo, passou entre todos eles, sem que sequer lhe fizesse algum mal. A pergunta que eu faço é: se ele passou entre uma multidão, sem que esse lhe fizesse algum mal, para pensar, tenha uma fé de forma em que abrange esse entendimento. Se ele passou no meio de uma multidão que não conseguiu lhe fazer nenhum mal, por que você acha que os pregos o deteria? O que você acha que seria mais fácil? Lembre-se que a Bíblia diz que chegaram a dizer para ele, quando ele estava pregado: se tu és realmente o Filho de Deus, se realmente tu és ele quem tu diz que é, e o que as pessoas professam crer que tu é, então por que tu mesmo não desce da cruz? Então até nisso nós sabemos que era possível isso acontecer, mas nós sabemos que ele não estava naquela cruz por ele, não era por ele que ele estava naquela cruz,
era por mim e por você. Então ele manteve-se pregado naquela cruz, não foi por conta dos pregos, mas por conta dos meus, dos teus, dos nossos feitos, dos meus, dos teus erros, que o manteve preso naquela cruz. O que é interessante é que aqui no livro de Marcos, capítulo 8, no versículo de número 34, ele diz assim: e chamando a si a multidão, com seus discípulos. Esse chamando a si é uma conversa pé de ouvido. É aquela conversa em que você quer conversar, falar para quem você sabe que vai acreditar. Não é para todo mundo. É aquela conversa particular, chamando a si a multidão. Com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, eu sou o modelo, eu sou o carro-chefe, eu estou à frente. Então ele não vai nos pedir que façamos algo que ele não fez. Ele não vai nos pedir que façamos algo que ele não fez. Então se alguém quiser vir após mim, ele está dizendo: eu sou o modelo, eu sou o exemplo. Veja que ele está pedindo para que nós verdadeiramente venhamos a segui-lo. Agora, preste bem atenção. Nós queremos seguirmos a Deus, queremos seguirmos a Cristo até uma conta bancária gorda. Queremos seguirmos a Cristo até um corpo completamente curado. Queremos seguirmos a Cristo até a um casamento abençoado. Queremos seguirmos a Cristo até o fim da depressão. Queremos seguirmos a Cristo até as vitórias. Mas não queremos seguirmos a Cristo ao que verdadeiramente Ele nos chama para segui-lo. E para onde é que Ele nos chama para segui-lo? Ele diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. Esse negar-se a si mesmo é a mesma coisa de dizer: deixe de fazer o que você quer e passe a fazer o que eu quero que você faça. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E tome a sua cruz. Em outras palavras, nós sabemos muito bem para onde foi que os seus pés o levaram. Os seus pés o levaram para o Gólgota. Os seus pés o levaram para o lugar do sacrifício. Os seus pés o levaram, o conduziram para a crucificação. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que você entenda no seu coração que ele está dizendo, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, eu sou o modelo, eu sou o carro-chefe, eu estou à frente. Se vocês querem me seguir de verdade, então negue-se a si mesmo, deixe de fazer o que é errado e comece a negar as suas vontades, os seus caprichos, os seus desejos, as suas fraquezas, e tome a sua cruz. Tome a sua responsabilidade e siga-me. Mas segui-lo até onde? Segui-lo exatamente ao lugar do Gólgota, porque foi para lá que a cruz o levou. Foi para lá que a cruz o levou. A cruz o levou justamente para o lugar da crucificação. No livro de João, capítulo de número 19, João 19, versículo de número 17, ele diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira. Então, para onde foi que a cruz o levou? A cruz não o levou para uma conta bancária gorda. A cruz não o levou para um corpo plenamente, completamente, totalmente sarado. Eu quero que você entenda algo muito importante. Eu não estou dizendo que agora, ao tomar da minha cruz, da sua cruz, da nossa cruz, vamos termos uma vida miserável, uma vida doente, uma vida enferma. Não, não é isso. O que eu quero que você entenda é que ele levou a cruz que nós nunca, jamais poderíamos levar. Jamais nós poderíamos levarmos a nossa cruz da enfermidade.
porque o nosso corpo é um corpo de carne, e nele habitamos e ficamos enfermos. Teria que ser alguém curado que levasse a nossa cruz da enfermidade. Nós nunca jamais poderíamos levarmos a cruz dos nossos pecados, porque um pecador não pode levar a sua própria cruz dos seus próprios pecados. Tinha que ser um justo, um santo, que levaria a cruz dos meus, dos teus, dos nossos pecados. Para isso, ele teria que se fazer pecador por nós. Ele tinha que se fazer pecador. E para ele se fazer pecador, ele não podia ter pecado, ele não podia ter dolo e nem engano. Então isso só foi possível dele enfermar por nós, do qual a Bíblia diz que na cruz ele tomou sobre si as minhas, as tuas, as nossas enfermidades, porque ele tinha um corpo curado. Ele fez uma troca: eu te dou o meu corpo curado e eu pego o teu enfermo, e eu vou pregá-lo na cruz, e eu vou mantê-lo pregado aqui nesses pregos, nessa cruz. Eu vou pegar as tuas dívidas, porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que ele se fez pobre, para que a mim, a você, a nós nos tornássemos ricos, que quer dizer ter o necessário à vida. Você ter com que comprar, você ter com que negociar, você ter com que investir, e você ter com que pagar. É o que ele diz na sua palavra. É interessante isso, né? Porque biblicamente falando, nós nunca jamais poderíamos levar-nos a nossa própria cruz dos pecados, ou de qualquer outra coisa, como eu já lhe disse. Por quê? Porque teria que ser um justo e santo, para que assim pudesse levá-lo. E foi isso exatamente que ele fez. Ele colocou sobre as suas costas, e a cruz o caminhou até o lugar da caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Onde, pessoal? Onde o quê? O crucificaram. Onde o quê? O crucificaram. Em Gálatas capítulo 2, livro de Gálatas, capítulo de número 2, eu quero que você tome posse dessa confissão. Como é que era possível nós estarmos naquela cruz, se nem naquele tempo nós lá estávamos? Que negócio louco, que coisa doida é esta? Estarmos naquela cruz? Não, eu nasci agora, está com alguns anos atrás, talvez 22 anos atrás, 17 anos atrás, 42 anos atrás, 50 e poucos anos atrás. Não, isso aqui já está com 2025 anos atrás. Pois é. Só que nós estávamos lá sim, porque olha só o que é que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz, Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo. Olha que confissão poderosa: já estou crucificado com Cristo. Então, como era possível nós estarmos lá, se nós não temos 2025 anos atrás? Não importa quantos anos demore a sua volta, todos os que haverão de vir à vida, todos os que haverão de vir à vida, não importa se daqui a 10 anos, 15 anos, enquanto a sua volta não estiver entre nós, todos os que o confessarem, todos os que o aceitarem, conforme está escrito na palavra de Deus, naquele exato momento, não só o estão aceitando para a salvação, que é primordial, mas também estão aceitando estarem com ele crucificado, estarem com ele naquela cruz, para que assim então pudéssemos andarmos em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, nós bem sabemos, de forma bíblica, que não foram os pregos que o deteram, não foram os pregos que o manteram lá, não, porque se nem a morte conseguiu segurá-lo, quando ele assim disse: morte, onde está o teu aguilhão? Se a morte não pôde detê-lo, se a morte não pôde prendê-lo, para pensar, você acha que pregos o iriam mantê-lo pregado naquela cruz?
Você acha que pregos iriam segurar ali naquele lugar? Não! Claro que não! Então, com isso, sabemos que todos os utensílios que foram utilizados para a crucificação traz consigo um significado espiritual, como a coroa, como a lança, o manto, a cruz de madeira e tantos outros demais. Assim também o prego traz para mim e para você um significado espiritual. Presume-se na crucificação que foram usados 3 pregos, um para cada mão e outro nos 2 pés apoiados um sobre o outro. O que é interessante, né? Porque naquele tempo, obrigatoriamente não era necessário todos os que eram levados à crucificação serem pregados com pregos. Eles poderiam ser só manietados, amarrados na cruz. Dá para imaginar? Não tem como. Se os 2 braços e as pernas estão amarradas na cruz, não tem como eles, já que se eles estivessem com medo que Jesus poderia se soltar da cruz, não teria como ele mesmo desatar os nós. Por quê? Porque as mãos estavam amarradas. Só que é interessante, né, que tinha que ser utilizado, os pregos tinham que ser utilizados. A Bíblia diz que pelos pregos estamos crucificados com Cristo. Porque se o apóstolo Paulo diz, e ele disse que acabamos de ler aqui agora, que com ele nós estamos crucificados, louvado seja o nome do Senhor, então nós temos que entendermos que também semelhantemente a ele, nós também fomos pregados naquela cruz. E se ele foi pregado com pregos, nós também, crendo em Jesus Cristo, lá também nós fomos pregados. Então esses pregos que o seguravam ali, não eram os pregos em si, de uma simples forma material, mas sim do que é espiritual. Com isso nós começamos a aprendermos o significado de cada prego. O que ele representa? Por que ele não saiu dali? O que estava ali prendendo naquele lugar? No livro de 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, olha o que é que a Bíblia Sagrada diz, 1:18. 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 1:18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura. Parece ou não parece loucura o que eu estou lhe dizendo? O Senhor está afirmando que o que manteve Jesus Cristo pregado naquela cruz não foram os pregos? O Senhor quer me dizer então que o que o manteve pregado ali naquela cruz não foi simplesmente o fato dele não poder sair dali e se soltar? O Senhor quer me dizer então que o que na verdade manteve Jesus pregado naquela cruz tem a ver comigo, tem a ver conosco? Isso mesmo. É loucura ou não é lhe dizer que ele, Jesus Cristo, manteve-se naquela cruz por causa da minha pessoa e por causa da sua pessoa? Parece loucura, mas a Bíblia diz que realmente é, porque está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para os que perecem, besteira, você não está vendo? Isso não tem nada a ver. E nós vamos ver se realmente é besteira ou se isso não tem nada a ver. Mas ele continua: mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. O poder no sentido daquele que cura, daquele que prospera, daquele que restaura e daquele que principalmente perdoa os pecados. Então, sobre isso, a pergunta que eu faço é: o que você tem crucificado? Pergunta para o irmão que está mais perto de você, pergunta para ele ou para ela: o que você tem crucificado? O que você tem crucificado? Sim, o que você tem crucificado? Olhe para mim, por gentileza. Eu já vivi uma vida louca. Eu já fui jovem, como muitos aqui também já foram jovens. Eu já vivi uma vida de cabeça para baixo.
Eu já vivi uma vida no pensamento de que eu tinha que sim, que aproveitar a vida. Então eu já fui jovem, eu já tive o pensamento de sim, que eu tinha que aproveitar a vida. Sim. Só que é interessante que quando você está nesta vida, você não consegue perceber que o que você faz, que agrava a Deus, é errado. Você não vê que fumar é errado, beber bebida alcoólica é errado, se prostituir é errado, ver pornografia na internet é errado. Nada disso você consegue perceber, porque os seus olhos estão fechados. Mas quando você ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo, seus olhos começam a se abrir. E você começa então a ver entre o certo e o errado, e aquilo começa a te incomodar. E aí você então toma uma decisão, e que decisão é? Sabe de uma coisa? Eu vou mudar. E quando você começa a querer mudar, aquelas atitudes erradas que você praticava, você as deixa, começa a abandonar, começa a deixá-las de lado. É a mesma coisa de você ter pego tudo aquilo e cravado na cruz, naqueles pregos que eu manteve lá. O que é interessante é que eu nunca deixei de ter em mim mesmo a capacidade de voltar a ser quem eu era, como nenhum de vocês. Sim, eu posso chegar em uma mercearia e dizer assim: meu amigo, me dá uma carteira de cigarro, posso ou não posso? Posso, porque ainda estou habitando no corpo de carne. Eu posso ainda pegar meu celular e acessar uma pornografiazinha, posso ou não posso? Sim, claro que eu posso. O apóstolo Paulo, ele disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Sim, eu posso exatamente chegar agora mesmo, olhar para um lado, daqui ninguém me vê, daqui também ninguém me enxerga, e dizer: amigo, desce aí uma estupidamente gelada, manda para cá. Ou de repente eu posso comprar e achar que estarei fora do alcance de Deus e tomar em casa, porque ninguém está vendo. Sim, lá ninguém vai ver. Espero passar o tempo da ressaca, pronto, está tudo feito. Ou de repente eu posso viajar, ir para uma cidade longínqua, onde ninguém me conhece, nem sabe que eu sou cristão. Não estou dizendo ser pastor não, estou falando de cristão. Ir lá pintar e bordar, porque ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Como que se nós tudo isso pudéssemos fazermos longe do alcance de Deus, ou fora do alcance de Deus. Sim, a única pessoa que nunca jamais vai esquecer da capacidade que eu tenho de voltar a ser quem eu era e voltar a praticar o que eu praticava é o diabo. Porque naquela cruz do Calvário que foi pregado lá, por Deus já foi esquecido. Mas eu posso voltar àquela cruz e começar aos poucos tirar daqueles pregos o que lá foi cravado, e voltar aos poucos a ser quem eu era. Rebelde, malcriado, respondão, desinteressado nos estudos, desobediente aos pais, linguarudo, fofoqueiro, acusador dos irmãos e tanta coisa mais, que nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós percebemos que aquilo não era bom e cravamos naquela cruz. Foi isso que o manteve lá. Não foram os pregos, não foram os pregos. O que você está crucificando? O que você está crucificando? Tem memes que as pessoas lançam lá no WhatsApp, não sei se o nome é esse, não sei se você já viu esse videozinho. É um senhor dizendo como é difícil ser crente. E ele começa a falar, né? Ele começa a dizer: tem que deixar isso, tem que deixar aquilo, tem que deixar aquilo outro. Por que ele está dizendo isso? Porque tudo aquilo ele fazia, tudo aquilo ele fazia. Mas quando ele aceitou Jesus, ele percebeu que tudo aquilo era errado. Então ele decidiu: sabe da coisa, eu vou deixar de fazer. É a mesma coisa dizer: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. O que você tem crucificado? O que você tem crucificado? O que te prende à cruz? O que te prende à cruz que você diz: sabe de uma coisa, eu não vou voltar a ser quem eu era.
Antes eu era um mentiroso, linguarudo, respondão. Não vou voltar a ser essa pessoa, não quero isso para a minha vida, porque eu já deixei. Eu deixei pregado lá na cruz. Vou deixar essa preguiça de lado. Vou ter coragem de me levantar, arrumar menos na cama que eu durmo. É isso que eu vou fazer, Sim, porque eu deixei essa preguiça pregado naquela cruz. É isso que eu vou fazer. O que na verdade, verdadeiramente, o que te prende à cruz? O que te prende à cruz? Com isto, nós vamos aprendermos alguns dos porquês dos pregos e o que nós devemos mantermos pregado lá para a glória de Deus. O primeiro prego está lá em Colossenses capítulo de número 2. Colossenses capítulo de número 2. Colossenses capítulo 2. Primeiro prego, Colossenses 2, versículo de número 14. Olha o que é que a Bíblia diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Então todos nós, quando nascemos, independente de quem quer que seja, aonde quer que seja, a Bíblia diz que nós nascemos sem Deus. E por termos nascido sem Deus, nós nascemos pecadores. Porém o problema não é só esse, é porque a Bíblia diz que havia uma cédula contra nós, uma dívida contra nós. Eu me lembro de uma certa vez, em que lá no Conjunto Ceará tinha o seu Carlos. O seu Carlos. O seu Carlos era uma ótima pessoa. O seu Carlos era dono de uma mercearia. E eu me lembro muito bem, preste atenção, olhe para cá, que lá eu pegava arroz, feijão, leite, para me poder pagar. Só que chegou o momento que eu estava desempregado, e eu não tive mais como pagar. Mas eu mesmo estando desempregado e não tendo como pagar, isso não quer dizer que eu deixei de precisar. Então eu ia lá e pegava mais. Até que chegou um dia que eu cheguei no seu Carlos, e eu me lembro que eu fui lá, entrei, peguei, levei no balcão. Ele olhou para mim e disse: Onassis, você leva mal não, mas dessa vez você não tem como levar. Eu disse: não, mas por que, seu Carlos? Rapaz, sua conta está muito alta, e cada vez mais só vai aumentar, vai chegar, não tem como. Mas, seu Carlos, não tem como. Você me desculpe, mas não tem como. Resumindo a conversa, eu olhei para ele e disse: mas, seu Carlos, só que não tem nada em casa. Ele disse: rapaz, sabe de uma coisa? O que você tem na sua casa que você possa ao menos abater a dívida? Naquele tempo eu tinha um sonzinho Colgar, que na época era aqueles 3 em 1. Ele disse: pronto, traz aqui que eu quero ver. E aí então eu peguei, fui em casa, peguei o som Colgar, levei até o seu Carlos olhou e disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que ele é novo, que realmente era bem novinho mesmo, mas eu não posso comprar pelo mesmo valor que saiu da loja, porque saiu da loja e perdeu o valor. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos abater tanto, você pega o que você separou e leva, e aí você só pode voltar a pagar mais se você pagar tudo. Pode ser? Tá bom, tá ótimo. Eu deixei o sonzinho Colgar e levei aquilo que eu já tinha separado. O que é interessante, o que eu quero dizer com isso, é que eu tinha uma cédula naquela mercearia que era contra mim, que no caso, uma dívida, que impedia com que eu comprasse, que impedia com que eu pudesse, ainda que estando precisando, pudesse levar daquela mercearia o que eu precisava. Então ele me barrou. Vamos dizer que o seu Carlos, no que é espiritual, é o diabo. O diabo que muitas vezes, sabendo ele que outrora sem Cristo vivíamos uma vida louca, totalmente desorganizada, totalmente de cabeça para baixo, foi só anotando os erros, para que pudesse esse lançar contra mim, contra você, contra nós.
Até que chegou o dia da prestação de conta. Foi quando os problemas nos sobreveio ao ponto de não conseguirmos resolvermos por conta própria. Que agora só com a intervenção divina, talvez uma enfermidade, uma dívida, desemprego, talvez no casamento, brigas, contendas. Chegou uma situação que você disse: nossa, e agora? Você tem todo o seu jeito, mas não tinha como. Aí você veio até a Deus, você ouviu a palavra de Deus, você aceitou Jesus Cristo, e quando você aceitou Jesus Cristo no mundo espiritual, aquela cédula que era contra você, olha o que foi que aconteceu com ela. Colossenses capítulo de número 2, 14, havendo riscado a cédula, a conta, a dívida, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, a qual de alguma maneira, em alguma área da vida nos era contrária, e atirou do meio de nós. E o que foi que ele fez? Cravando-a na cruz. Oh, glória a Deus! Cravando-a na cruz. Então, a partir daquele momento que você aceitou Jesus, aquilo que o diabo tinha contra você perdeu todos os seus efeitos. Sabe quando o diabo olhava para você, ele via como pingunço, mentiroso, enganador, trapaceiro? Sabe quando o inimigo olhava para mim, para nós, e nos apontava? Pois é, quando nós aceitamos Jesus, tudo isso, Jesus simplesmente pegou o que nos era contrário e cravou na cruz. E cravou na cruz. Em outras palavras, o que a Bíblia Sagrada está nos dizendo, que a dívida já está paga. Diga comigo: a dívida já está paga. Quando seguimos a Jesus, a dívida que era contra nós é tirada, pois a mesma foi pregada na cruz. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso você hoje pode dizer ao diabo que ele perdeu, porque ele não pode te condenar, ele não pode te acusar, ele não pode te apontar, porque para a glória eterna, hoje nós somos em Jesus Cristo uma nova criatura para a glória eterna. Enquanto os crentes, diga glória a Deus por isso. Então o primeiro é dívidas totalmente, inteiramente pagas. Louvado seja Deus. Segundo prego, João 19, 23. Segundo prego, se segura essa agora. Se segura esta. Em nome de Jesus. Segundo prego, que devemos mantermos lá pregado e não tirarmos de lá. Não tirarmos de lá, foi pregado. Segundo prego, João 19, 23. Uma vez que a Bíblia diz em Gálatas 2:20 que com ele já fomos crucificados. João 19, 23. Vocês estão preparados agora? Amém? Glória a Deus. Versículo 23 diz: tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, o que eles fizeram com Jesus? O crucificaram. O que o apóstolo Paulo disse? Que com ele também nós fomos crucificados. Não é isso que ele diz? Mas eu quero que você atente para a atitude dos soldados, porque esses soldados hoje representam muitos dentro da igreja ou fora da igreja, que estão voltando aos mesmos hábitos, costumes de outrora. Escute em nome de Jesus. Ele está lá crucificado, os soldados o crucificaram, e olha só o que é que eles vão fazer. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes,
para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha o quê? Não tinha costura. E lá em Lucas vai dizer que eles começaram a lançar sorte. Pegaram a túnica dele, pegaram o seu manto, e a Bíblia diz então que eles rasgaram em 4 partes, enquanto que Jesus estava lá crucificado, os soldados começaram a querer ganhar um a mais, com as túnicas e as vestes de Jesus. O segundo prego é o prego de querer levar vantagem. Escute isso por gentileza. Escute isso em nome de Jesus. Eu quero que você atente para isso, porque talvez você não vá gostar do que você vai ouvir, mas é a grande verdade. É a grande verdade. Eu não sei vocês, mas eu falo a meu respeito, a respeito da minha pessoa. Os meus pais nunca me ensinaram a pôr a mão no bolso e dizer aqui: Senhor, toma porque isso aqui é teu. Eu aprendi ouvindo que o certo é: venha ao meu reino e ao vosso nada. Eu aprendi, sabe, vamos dizer assim, na lei de Gerson, que quer dizer levar vantagem em tudo. Dá para você imaginar que quando nós aceitamos a Jesus Cristo e viemos para a casa de Deus, talvez pela primeira vez você ouviu falar sobre dízimos, ofertas. Mas nós fomos ensinados lá fora que esse negócio de dízimo e oferta, Deus não precisa disso. E realmente Deus não precisa. Quem precisa somos nós. E quando chegamos na igreja, começamos a termos uma luta, sabe, mentalmente falando, porque é exatamente contra quem nós éramos. Contra quem nós éramos. Escute em nome de Jesus. Começamos a termos aquela luta, aquele conflito, mas espera ainda, na minha casa os meus pais nunca me ensinaram, e esse negócio, que negócio é esse? Só que você tomou uma decisão, sabe uma coisa? Eu vou ser fiel a Deus, porque a Bíblia Sagrada diz: roubará o homem a Deus. Eu não quero ser visto por Deus como ladrão, não, eu não posso, não, de forma alguma, de maneira alguma. Você começou então a temer ao Senhor, e você começou pela fé, no começo da sua fé, a separar os dízimos de Deus. Você entendeu que a Bíblia diz que ser fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Você aprendeu isso. Você aprendeu verdadeiramente que o que você tem na sua bolsa, no seu bolso, na sua carteira, é dinheiro. Mas quando pelo um ato de fé você apresenta-o a Deus, você então transforma em ofertas e dízimos. Você começou a entender que nós somos o mantenedor da casa de Deus, enquanto que Deus se torna o mantenedor da nossa casa. Porque a Bíblia Sagrada diz que por meio dos dízimos e das ofertas, a Bíblia diz que começa a haver mantimentos na casa de Deus. Os mantimentos não é naquele pensamento só do arroz ou feijão, não. Ele vai transformar as nossas ofertas, os nossos dízimos, em mantermos a casa de Deus. Então Deus nos usa para mantermos a casa dele. E aí então, com isto, agora para a glória de Deus vai haver mantimentos de cadeiras, ar-condicionado, luz, portas da igreja aberta, pintura e tantas coisas mais. Tudo isso é mantimentos para manter a casa de Deus. E nós aprendemos isso. E para a glória de Deus, o que é que nós fazemos? Nós começamos a ser fiel ao Senhor. Vencemos essa luta. Vencemos. Só que o diabo, ele não quer que você seja fiel. Então ele vai criar situações, ele vai testar a tua fé. É interessante que o próprio Deus, ele nos diz a respeito dos dízimos e ofertas: fazei prova de mim.
Tem alguns que na verdade, eles fazem como os soldados, eles repartem, sabe? Eles simplesmente pegam os mantos, quer dizer, eles pegam aquilo que é de Cristo e começam a repartir, é mais ou menos assim: não, se eu oferto, não precisa eu dizimar. Só que na verdade isso é na mente da pessoa, porque na Bíblia não está escrito isso. Mas a pessoa decide assim, ela pensa dessa forma, ela pensa dessa maneira. Só que lá no começo não era assim. Só que aos poucos essa pessoa que antes pegou a sua infidelidade, que teve a vida inteira, e quando aceitou Jesus, cravou-a na cruz. Mas com o passar do tempo ela vai lá e começa a tirar. Começa a tirar da cruz e começa a ser infiel a Deus. Começa a ser infiel a Cristo. Lá no começo ela manteve isso pregado, a infidelidade do dízimo. Enquanto isso, na verdade, se comparam aos soldados, porque está na Bíblia: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Eles começam a querer levar vantagem. Rapaz, o que é que nós podemos tirarmos mais dele? O que é que a gente pode, deixa eu ver aqui, eu tenho que me aproveitar um pouco mais dele. Sim, o que é que ele mais me pode me dar? O que é que mais ele pode me oferecer? No que mais ele pode me abençoar? O Senhor pode me abençoar, comece a me abençoar. É mais ou menos como Jacó. Jacó, em pleno relento, pedra feita em travesseiro, não tinha onde cair vivo, faz um voto a Deus: se me deres o que comer, se me deres o que vestir, e em paz voltar à casa de meus pais, tudo quanto o Senhor me der, lhe darei o dízimo. A Bíblia diz que Deus então é um Deus de aliança. Deus vai abençoar Jacó. Só que na verdade, a maioria das pessoas, no momento de aperreio, faz juras e promessas a Deus. No tempo da abundância, na verdade, se fazem de tolos, de esquecidos, porque esquecer não esquece. E acha que Deus vai deixar por isso mesmo. Ah, Deus, Ele entende, Ele sabe do que eu estou passando. Só que se Deus não deixou a Jacó, por que vai deixar você? E aí a Bíblia Sagrada diz que Deus então chega até Jacó, através da palavra, e diz assim: Jacó, eu sou o Deus de Betel, onde tu tens ungido uma pedra. Porque Jacó, quando este fez essa aliança com Deus: se o Senhor me abençoar, de tudo quanto eu receber, lhe darei o dízimo. Quando Jacó começou a ser abençoado, ele esqueceu-se de Deus, ou se fez de esquecido. Mas Deus o lembrou. Deus disse: ei, Jacó, tu lembra quando tu estava na Pocahontas? Tu lembra da aliança que tu fez? Pois é, eu fiz a minha parte, eu te abençoei. Eu te abençoei. Houve um momento na vida de Jacó que Labão tentou passar as pernas, que Labão era sogro de Jacó, tentou enganar Jacó. Deus impediu, não porque Jacó era bom, porque Deus já conhecia a pessoa de Jacó. Jacó significa enganador, usurpador, trapaceiro, mentiroso. Mas Deus queria colocar em Jacó um voto de confiança. Ora, se você promete ao homem e não cumpre, eu fico imaginando a Deus que os teus olhos não podem ver. Interessante, sabe por quê? Porque Jacó, ele, no tempo da bonância, no tempo do momento bom mesmo, que era para ele dizer: Deus, eu quero te ser grato a ti, e eu quero colocar no teu altar. Não, ele tentou fazer o inverso. Mas Deus foi lá e o lembrou. Deus foi lá e o cobrou. Veja que a Bíblia Sagrada nos mostra que esse é o segundo prego, o prego de levar vantagem. E tomaram os seus vestidos. A Bíblia diz que antes éramos assim. Antes éramos assim. Antes. Louvado seja Deus, se no tempo, com todo respeito, não estou falando de igreja nem religião, mas eu não sei que quando você, no caso, se dizia ser católico, se você era dizimista. Não, pastor, eu não era, eu sempre fui assim, de ofertar uma oferta e pronto, e acabou-se. E mais ou menos naquele, sabe, de tampar o sol com a peneira, né? Ao menos eu dei alguma coisa, né?
Para aquele negócio, o senhor sabe como é que é, né? Para que antes nós éramos assim. Antes, sem Cristo, nós éramos infiéis. Antes, sem Cristo, nós éramos roubadores de Deus, como a Bíblia diz. Aceitamos a Jesus e decidimos mudar. Então nós cravamos na cruz a infidelidade. Sim, cravamos na cruz. Antes nós éramos assim. Depois deixamos de ser quando aceitamos a Cristo. E muitos acabam voltando. E muitos da caminhada acabam voltando. Porque o inimigo vem provar. O inimigo sabe muito bem que uma das áreas que mais nos preocupa é a financeira. Rapaz, casamento desandam, a saúde desce, desmorona. Quando a vida financeira não vai bem, olha, a vida deixa de ter até sentido. Você não dorme direito. Pessoas em estado terminal de câncer. Você chega para essa pessoa e diz: você vai ficar curado? A pessoa diz: sim, eu creio que eu vou ficar curado. E nem pensa em se suicidar. Mas pessoas com dívidas, talvez você já deve ter ouvido falar, muitos que por conta de dinheiro se suicidaram, deram cabo à própria vida. Dá para você entender então? O Senhor Jesus Cristo disse: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É o que a Bíblia Sagrada diz. Será que nós não estamos tirando daquele prego aqueles atos de infidelidade a Deus? Quando se fala disso, você se incomoda. Quando você começa a ouvir sobre isso, você acha que não é com você que Deus está falando. Se não fosse para você que Deus estivesse falando, então, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo aqui justamente no dia da pregação, em que você sabe que a Deus você tem sido como aquele soldado, você tem ido àquela cruz e você tem tirado de lá o que outrora você nem sequer sabia, nem sequer imaginava, e quando você começou a saber, você foi lá e colocou cravado na cruz a infidelidade, e aos poucos você vem voltando a ser. Escute em nome de Jesus. A Bíblia diz que para muitos não basta ficar somente com o que é seu. Diga isso comigo: para muitos. Para muitos não basta ficar só com o que é seu. De novo, para muitos não basta ficar só com o que é seu. Os soldados precisavam das vestes de Jesus. Você precisa do dízimo para sobreviver? Então por que você fica? Me diga agora. Os soldados precisavam ganhar um dinheirinho a mais, repartindo as vestes de Cristo. Precisavam? Então por que você faz contas e conta com o dízimo para poder pagar? Não basta você ficar só com o que é seu, pelo amor de Deus. Quando Deus me chamou e Deus sabe disso, é verdade. Eu acredito que muitos aqui até testemunharam. Sempre quando eu era transferido, Deus sabe, é verdade. Louvado seja Deus por isso que eu posso dizer que eu quero que o diabo se ferre. Quando eu era transferido de igreja para lugares, eu sempre no escritório eu tive 3 coisas: um computador, a televisão e a impressora. Os meus livros, é claro, mas eu estou falando de objetos. Quando eu chegava na igreja, onde quer que fosse, eu esperava o culto que desse mais pessoas. E quando a igreja estava lotada, eu dizia: irmãos, eu quero avisar a vocês aqui, antes de eu ir embora, que no dia eu vou ser transferido, que eu trouxe 3 coisas comigo, está no escritório: a televisão, o computador e a impressora. Para quando um dia eu for embora e alguém entrar no escritório, não pensar: nossa, o que ele fez? Pegou? Não. Então vocês já estão sabendo, isso aí eu comprei, é meu, do meu dinheiro.
Falei aqui quando cheguei pela primeira vez, em todos os lugares. O que eu quero dizer com isso, pela misericórdia de Deus? Não basta com que ao ter chegado na igreja, agora Deus viesse abençoar com o que não tinha. Escute, não basta você ficar com o que é seu, você tem que pegar os 10% que é de Deus. Não porque eu estou fazendo uma reforma e o senhor sabe, então você parece Belzazar, o rei. Escute, eu estou na palavra. Belzazar fez uma festa com os utensílios da casa de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele pegou o que era do Senhor para fazer festa. Tem gente que pega os 10% que é de Deus para reformar a casa. Tem gente que pega para passear e acha que isso vai ficar por isso mesmo. Por que você se acha diferente de Ananias e Safira, que planejaram e passaram a mão no que era de Deus, e a Bíblia diz que eles suspiraram e morreram? Pelo amor de Deus, por que nós achamos que somos diferentes? Será que nós não estamos sendo estes soldados em que, infelizmente, depois que aceitamos a Cristo, cravamos a infidelidade? A partir de hoje você é fiel ao Senhor, mas passasse o tempo, nós tiramos de novo, começamos e voltamos às mesmas práticas. Será que de repente não é preciso mudar isso aí? Não. Que amor é esse que nós professamos a Ele e damos a sobra? Que amor é esse? Que ato de gratidão! Já não basta Ele te suprir, já não basta Ele fazer de tudo para te abençoar, já não basta. Quer dizer que você acha que só vai se dar bem na vida se ficar com o que é do Senhor, com o que é de Deus? Pare para pensar. Pare para pensar em nome de Jesus. Este é o segundo prego, tirar vantagem. Este é o segundo prego, tirar vantagem, em que para muitos não basta ficar somente com o que é seu. O último prego está lá no livro de Efésios 5:2. Efésios capítulo 5, versículo de número 2. E eu encerro aqui. 5:2. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Esse é o terceiro e último prego. E andai em amor, como também Cristo vos amou. E ele vai dizer como foi que ele nos amou. E se entregou a si mesmo por nós. E ele se entregou a quê? A morte, morte de cruz. Em oferta, porque ele não tinha o que ofertar. Se ao menos tivessem deixado a sua túnica, o seu manto, talvez ele teria dito: Senhor, me sobrou aqui a túnica e o manto, eu vou ofertá-la a ti. Mas nem isso ficou, porque tomaram, levaram. Então ele se ofertou: Senhor, como eu não tenho, eu vou te ofertar a minha vida. E esse negócio de que às vezes a gente diz: Senhor, eu vou ofertar a minha vida no teu altar. Escute, você teria que morrer, não tem como você ofertar. Se você ofertar a sua vida no altar, você teria que deixar de viver. Porque a única maneira que ele tinha verdadeiramente de ofertar, porque já não tinha mais o que dar, porque tudo que ele tinha já tinham tirado dele, tomado dele, era a vida. E ele diz: e em sacrifício a Deus, e em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então este é o último prego que o manteve pregado lá por mim e por você, que foi o prego do amor. Sim, do amor. Esse é o último prego que o manteve pregado naquela cruz, o prego do amor. E andai em amor,
como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quando seguimos a Jesus, devemos seguir o seu exemplo, mantendo na cruz o que já foi crucificado, por amor a Ele. Você ama Jesus? Então, se você ama Jesus de verdade, não só de palavras, porque a Bíblia diz: não tenhais amor fingido. A Bíblia Sagrada diz que o meu, o teu, o nosso amor não deve ser só de palavras. Se você ama de verdade Jesus, então vamos lá. O primeiro prego: negação, a si mesmo se negue. Segundo prego: seguir, tome a sua cruz e siga-me. Terceiro prego: perder. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Renúncia. Quarto prego: a crucificação do velho homem, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, deixarmos de sermos quem éramos para andar em novidade de vida. Quinto prego: a crucificação do mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sexto prego: a crucificação, atraídos à cruz, porque fomos atraídos à cruz. Sexto prego: renúncia. Oitavo prego: pagamento de dívidas. Nós fomos perdoados, glória a Deus. Nono: levar vantagem, deixarmos de querermos, passarmos a perna em Deus. E último prego: amor. Então por que eu não vou voltar a ser quem eu era, as mesmas práticas do que eu fazia? Por que eu não vou fazer isso? Não, por quê? Porque eu o amo. E se eu amo, eu vou manter lá pregado naquela cruz quem eu era, porque a partir de hoje eu vou ser diferente em nome de Jesus. Amém? E você que está aí, Deus falou com você? Talvez não lhe agradou muito ouvir a verdade. Lembre-se que de nada sei a teu respeito, mas você pode transformar só em mais uma mensagem, mais uma pregação, e não mudar. Está em você tomar essa decisão. Você pode simplesmente ter ouvido, Deus ter lhe mostrado, e você dizer: não vou mudar. Mas cabe a você e não a mim, que você analise a si mesmo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.